Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Marcos Barbosa e na aula de hoje nós vamos estar fazendo uma revisão da LDB atualizada a partir de questões. Questões essas que serão comentadas. Você pode estar baixando o material dessa aula no link da descrição desse vídeo. Antes da gente ir para as questões, eu vou fazer uma observação, né? A LDB é a Lei 9.394, de 1996, é a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, LDB. A gente sabe, gente, que a LDB é uma lei muito importante, né? Essa lei é cobrada em todos os concursos públicos, então é de suma importância que você estude, né? Faça uma revisão diária sobre essa lei. Lógico, de todos os tópicos do concurso, mas especialmente da LDB. A gente começa pela questão de número 1, né, gente? A questão 1 é uma questão da banca RBO de 2022, da Prefeitura de Mongaguá, professor de educação básica, né, por cargo de professor de educação básica. Assinale a alternativa em desconformidade com o exposto da LDB. Alternativa A. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita independentemente de escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Alternativa B. A verificação do rendimento escolar deverá observar também o critério de possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Alternativa C. Será objetivo permanente dos professores alcançar a relação adequada entre o número de alunos, a carga horária e suas condições materiais de trabalho. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Pessoal, essa questão exige-se o conhecimento dos artigos 24, 25 e 26. Esses artigos se referem aos níveis e modalidades de educação e ensino. A gente precisa ter cuidado, gente, que as bancas gostam de confundir, né, os candidatos é, sobre níveis e modalidades. Vamos fazer uma revisão, gente? Acho que é bom a gente já aproveitar, né, antes da gente fazer a leitura desses artigos, nós vamos revisar todos esses artigos, né, o 24, 25 e 26. Mas antes da gente fazer uma revisão sobre eles, vamos revisar os níveis e as modalidades. Então vamos revisar então. Ó. Os níveis escolares são educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Agora vamos lá, gente, vamos às modalidades, né? São 7 as modalidades de ensino da educação básica. A educação quilombola, destinada aos quilombos e aos negros autodefinidos, a educação do campo, a educação de jovens e adultos, a educação à distância, a educação profissional e tecnológica, a educação indígena e a educação especial. Gente, anotem, tá? Anotem aí os níveis e as modalidades, tá? Como eu já havia falado com vocês, né? Já havia comentado, as bancas gostam de confundir, tá? Os níveis e as modalidades. Pessoal, agora antes da gente voltar lá e resolver a questão 1, né? Eu quero fazer uma revisão com vocês, tá? Dos artigos 24, 25 e 26. Eu peço para vocês fazerem uma leitura completa desses artigos, tá? Eu vou ler com vocês só o caput e os incisos que eu destaquei. Vamos à leitura, gente? Então, o artigo 24, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias, mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Gente, o inciso 1 eu não destaquei, mas eu li com vocês por quê. Esse inciso 1 ele é muito cobrado, não só pela banca RBO, como em todas as outras bancas, né? Então peço para vocês anotarem aí, tá bom, gente? Inciso 2. Inciso 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita a, a por promoção
para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. B, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. C, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Vamos também fazer uma leitura, gente, aqui do inciso 5, tá? A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Aqui, gente, ó, as bancas gostam de inverter, tá? No lugar dos qualitativos, a banca coloca quantitativos e no lugar dos quantitativos coloca qualitativos. Então anota também, tá, gente? Isso é importante. Como tudo é importante, né? Mas isso aqui, com certeza, as bancas gostam de inverter, tá, gente? Aqui, essas duas palavrinhas. B, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. C, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. E D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E, obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Agora, pessoal, vamos ler aqui o caput, né, do artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Vamos aqui para o artigo 26, tá, gente? Para o caput do artigo 26. Vamos lá, então. Ó, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Agora, gente, vamos lá, resolução, né? Vamos resolver essa questão, então. Vamos lá, então. Vamos voltar à questão. Agora a gente já fez a leitura, né? Dos artigos 24, 25 e 26, né? Se for possível, também vocês podem estar pausando o vídeo, tá? E tentando resolver essa questão sozinhos, se assim vocês não fizeram já, tá bom, gente? Então vamos lá, então. Ó. A classificação em qualquer série ou etapa alternativa A, né, pessoal? Então, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita independentemente de escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela escola que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Pessoal, essa alternativa está correta, né, gente? Tá bom? Essa alternativa ela está correta. Segundo o artigo 24, inciso 2, né? Nós já fizemos, inclusive, a leitura. Nós acabamos de fazer a leitura, tá bom, gente? Agora vamos para a alternativa B. A verificação do rendimento escolar deverá observar também o critério de possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Essa alternativa também, gente, está correta, tá? Ela também está correta. Nós acabamos de fazer vocês podem estar verificando o artigo 24, tá? O caput, tá? Isso aqui tá dentro do caput do artigo 24. Vamos lá, gente. Alternativa C. Será objetivo permanente dos professores alcançar a relação adequada entre o número de alunos, a carga horária e suas condições materiais de trabalho. Pessoal, e aí, gente? O que vocês acham dessa alternativa aqui? O que vocês acham? Pessoal, essa alternativa aqui está errada, né? Aonde que está o erro aqui, gente? Ó, será objetivo permanente dos professores. É dos professores, gente? Não, não é dos professores, tá? Será
objetivo permanente das autoridades responsáveis, né? Alcançar a relação adequada entre os números de alunos, a carga horária e suas condições materiais do estabelecimento, não é materiais de trabalho, tá bom, pessoal? Então, essa alternativa aqui está errada, vocês podem conferir lá no artigo 25, tá? O caput do artigo 25. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui está errada. Lembrando, gente, que a questão, ela pede a alternativa que está em desconformidade, ou seja, né, a alternativa incorreta. A alternativa D. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Gente, essa alternativa está correta, né? Nós fizemos a leitura lá no artigo 26, tá? Então, gente, ó, na questão 1, qual que é a alternativa correta? A idade não é correta, né? Qual a alternativa da questão 1 é a alternativa C. Tá bom, gente? Esse é o gabarito. Pessoal, antes de começarmos a resolução da questão 2, se você for nova ou novo por aqui, gostaria que você se inscrevesse no canal e deixe nos comentários qual concurso, né, qual prova que você vai estar fazendo, né? Assim eu consigo fazer novos vídeos, né, com os novos conteúdos para te ajudar. Pessoal, então vamos à leitura do texto da questão 2. Banca RBO 2021, órgão Prefeitura de Jaguariúna, São Paulo, professor de Educação Básica. Sobre as especificidades da educação básica, assinale a alternativa correta. Então a questão, gente, está pedindo agora a alternativa correta. Vamos ler a alternativa A. A escola poderá reclassificar os alunos somente quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior. Alternativa B. Os currículos. Só apagar aqui, gente. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Alternativa C. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, inclusive visando a redução do número de horas letivas quando necessário. Alternativa D. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar e integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição facultativa. E aí, gente, que alternativa que vocês acham que é a resposta? Se vocês não fizeram isso ainda, né, eu peço para vocês darem uma pausa no vídeo e tentar resolver essa questão, ok? Gente, essa questão ela exige, tá? Ela exige-se o conhecimento dos artigos 23 e 26, tá? Esses artigos se referem aos níveis e modalidades da educação de ensino, e nesse caso, em relação ao nível da educação básica. Pessoal, eu peço também que vocês façam uma leitura, tá? Desses artigos na sua integralidade, mas eu vou ler com vocês o caput, tá? E mais alguns incisos que eu destaquei. Então vamos revisar, gente, o artigo 23, tá? Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Gente, marquem também, tá? Anotem aí esse artigo 23, ele é muito cobrado pelas bancas, tá, gente? Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Gente, vamos voltar agora lá na questão, né? Para a gente fazer a resolução. Ó, então vamos lá. Alternativa A. A escola poderá reclassificar os alunos somente quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior. Gente, nós lemos lá no artigo 23, no parágrafo 1º, tá? Que não tem essa palavra aqui, ó. Não fala somente. Inclusive, vocês fiquem atentos, tá, gente? Quando no concurso aparecer lá na alternativa somente, exclusivamente, é bom te dar ter uma atenção mais especial. Tá bom, gente? Então, a alternativa A está errada. A alternativa A está errada, né? Tá? Alternativa B. Os currículos, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Gente, essa é a resposta da questão, né? A alternativa correta. Tá bom, gente? Conforme nós fizemos a revisão lá do caput do artigo 26. Tá bom, gente? Agora vamos aqui ler a alternativa C, né? O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas, e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, inclusive visando a redução do número de horas letivas quando necessário. Gente, nós lemos lá no artigo 23, no parágrafo 2º, né, que não tem esse inclusive aqui, ó, não é inclusive, tá? Não tem isso aqui, ó, não tem inclusive visando a redução a redução do número de horas, tá? Então, nós lemos lá, né, que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso, né, reduzir o número de horas letivas, né, quando necessário, tá bom, gente? Então, essa alternativa aqui também está errada. Então, vamos ver também, porque a alternativa D também está errada, né? Ó, alternativa D, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição facultativa. Gente, aonde que está o erro dessa alternativa? Aqui, ó. Não é facultativa, né, pessoal? É obrigatória por no mínimo 2 horas mensais, tá, gente? Se possível, vocês voltem lá, vão voltar lá no artigo 26, no parágrafo 8º. Tá bom, gente? Questão 3 é de 2012, da Prefeitura de Porto Ferreira, São Paulo, professor PEB 1. De acordo com o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, alternativa A. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da profissão e fornecer-lhe meios para progredir nos estudos posteriores. Alternativa B. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir na vida. Alternativa C. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação pessoal indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para ser feliz. Alternativa D. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E aí, pessoal, que alternativa vocês acham que é a resposta dessa questão? Antes da gente ir lá, né, de fazer o comentário do gabarito dessa questão, eu quero ler com vocês o artigo 22, fazer uma revisão do artigo 22. Vamos à leitura? Ó. Artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Deixa eu ler com vocês também o parágrafo único, né? São objetivos, princípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo.
Então vamos botar, gente, lá na questão. Se vocês não resolveram ainda, dá uma pausa no vídeo e, por favor, tá? Resolvam essa questão. É importante vocês estarem sempre utilizando o estudativo, né? Tá bom? Vamos lá, gente. Então, de acordo com o artigo 22, né? A gente precisa ter o conhecimento do artigo 22, acabamos de ler, né? O artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos para a alternativa A, gente. Vamos lá, então, ó. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e dispensável para o exercício da profissão e fornecer-lhe meios para progredir nos estudos posteriores. Pessoal, vamos pular por enquanto a alternativa A, tá? Vamos ver a alternativa B? A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e dispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir na vida. Gente, qual é o erro aqui, ó? Não tem isso aqui, ó, progredir na vida, né? Na vida, não tem, tá bom? Então, a alternativa B está errada. Alternativa C. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação pessoal indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para ser feliz. Gente, não tem isso aqui também, né? Nós acabamos de ler no artigo 22 que não tem essa parte aqui, ó, meios para ser feliz, né? Não tem isso aqui, ok? Tá? Então, a alternativa incorreta. Alternativa D. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Gente, essa alternativa é o gabarito da questão, né? Ela está exatamente, né, igual o caput do artigo 22, que acabamos de ler, né? De fazermos uma revisão, tá? Gente, a alternativa A eu deixei. Pessoal, o que acontece nessa alternativa aqui, ó, foi uma questão assim até com nível difícil, né? Porque a banca ela coloca, te deixa em dúvida em relação a A também, né? Já encontramos a resposta, que é a D, mas a gente fica também em dúvida da A. O que aconteceu aqui na A, gente? Ó, a educação básica, alternativa A, a educação básica tem por finalidades de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da profissão e fornecer-lhe meios para progredir nos estudos posteriores. O que faltou aqui, gente? E no trabalho também, né? Tá bom, gente? Então ela está errada porque ela está incompleta. Faltou essa partezinha aqui, ó, né? Ó, vamos ver a D aqui, ó. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho. Tá vendo, gente? Ó, tem essa parte aqui, no trabalho. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos para a questão 4, gente. Ó, vamos lá então. Ó. A questão 4 é uma questão de 2012, da Prefeitura de Porto Ferreira, né, e por cargo de professor de História. Vamos para o texto da questão. Ó. De acordo com o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino será ministrado com base em princípios, né, gente? Aqui a questão está cobrando, conhecimento, né, do artigo 3º, né, do artigo 3º, está cobrando conhecimento do artigo 3º, e ah, a gente tem que ter conhecimento o quê, gente? Dos princípios, né? Inclusive esse artigo 3º ele é muito cobrado, né? Foi cobrado na banca RBO, mas quase todas as bancas cobram os princípios, né? Então a gente tem que memorizar esse artigo, tá, gente? Ele é muito importante, tá? Então vamos lá então, ó. O item 1, né? Valorização do profissional da educação escolar. 2. Gratuidade do ensino em todos os estabelecimentos escolares. 3. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Item 4. Autonomia administrativa e pedagógica da unidade escolar. Item 5. Valorização da experiência extraescolar. Assinale a alternativa que aponta corretamente. Ó, pessoal, então tá pedindo para a gente escolher os itens que estão corretos, tá? Segundo o artigo 3º, segundo os princípios do artigo 3º. Quais princípios estão de acordo com a LDB? Então, vamos lá. Alternativa A, 1, 2 e 3. B, 2, 3 e 4. Alternativa C, 1, 3 e 5. Alternativa D, 2, 3 e 5. E aí, pessoal, qual que é a resposta dessa questão? A, B, C ou D? Gente, vamos fazer também uma revisão desses princípios, que é muito importante, né? Cai muito em prova. Vamos lá, gente, ó.
Então, vamos ler o artigo 3º, né? Tá? Então, vamos lá, então. Vamos ler o artigo 3º. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Vamos ler todos os incisos, tá, gente? Vamos fazer uma revisão, tá, de todos os princípios, ó. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2, né, o princípio 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3, né, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Inciso 4, né, o princípio 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inciso 5, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 6, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 7, valorização do profissional da educação escolar. Inciso 7, gestão democrática. Desculpa, gente, inciso 8, né? Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Inciso 9, garantia de padrão de qualidade. Inciso 10, valorização da experiência extraescolar. Inciso 11, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Inciso 7, consideração com a diversidade étnico-racial. Né? Uma redação de 2013, né, gente? Inciso 13. O anterior, inciso 12, né? Agora vamos ler o inciso 13. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Inciso 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva, tá, gente? Ó, esse princípio aqui, que é o inciso 14, é uma redação nova, tá, gente? Ó, de 2021, tá? Gente, precisa memorizar esses princípios, tá? Tudo bem, gente? Então vamos voltar lá na questão, né, pessoal? Vamos ver aqui quais são os itens que estão corretos, né? Vamos lá então, ó. Item 1 aqui, ó, valorização do profissional da educação escolar. Gente, esse item está correto, né? Nós acabamos de ler, né, lá nós acabamos de ler lá no artigo 3º, né? Ele é o inciso 7, né, do artigo 3º. Quer que vocês voltam lá, tá, gente? Façam uma leitura novamente, tá, pessoal? Agora vamos lá então, ó. Gratuidade do ensino em todos os estabelecimentos escolares. Pessoal, esse item está errado, né? Esse item está errado. Então, se a gente ler lá o inciso 6, né, do artigo 3º, não tem isso aqui, ó, todos, né, ó, gratuidade de ensino em todos, né, gente? Em todos, né, em todos os estabelecimentos de ensino, não tem isso, gente, tá errado, tá? O item errado. Então, esse item está errado. O certo é gratuidade do ensino em todos os estabelecimentos oficiais, tá bom, gente? Bom, então agora vamos para o item 3, ó, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Item correto, né, gente? Tá lá, se vocês quiserem dar uma lida de novo, tá lá no inciso 8, né? Tá bom? Gestão democrática do ensino na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, esse item está correto. Agora vamos para aqui, gente, ó, vamos para o item 4, né? Autonomia administrativa e pedagógica da unidade escolar. Pessoal, não tem isso aqui, né? Lá no artigo 3º, tá bom, gente? Agora vamos para o item 5, valorização da experiência extraescolar. Tá correto, né, gente? Corretíssimo, né? Esse item aqui, ele tá lá no inciso 10, tá bom, gente? Então, qual é o nosso gabarito, gente? Nosso gabarito é a letra C, né? Nosso gabarito é a letra C. Os itens 1, 3 e 5 estão corretos. Questão 5 é uma questão de 2012, da Prefeitura de Porto Ferreira, São Paulo, por cargo de professor PB2 de matemática. De acordo com o parágrafo 5º do artigo 32, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o currículo do ensino fundamental incluirá, aí a gente tem que completar, né, gente, aqui, ó, tem uma lacuna, né? Conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretrizes a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. É o ECA, né, gente? Que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada então a gente tem que completar aqui, né? Qual das alternativas abaixo completa corretamente, né, gente? Corretamente o parágrafo citado.
Alternativa A, preferencialmente, produção e distribuição de material didático adequado. B, obrigatoriamente, necessidade da comunidade local. C, alternativa C, obrigatoriamente, produção e distribuição de material didático adequado. D, preferencialmente, necessidade da comunidade local. Pessoal, então vamos fazer uma revisão do artigo 32? Ó, artigo 32, ó, o ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, né, duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Gente, eu li o caput, né, desse artigo porque a gente precisa memorizar, tá? É um daqueles artigos que a gente precisa memorizar, que cai muito, né, nas provas. É, gente, eu peço para vocês fazerem a leitura, né, completa do artigo 32, é muito importante, tá? De todos os incisos, né? Tá? Nós acabamos de ler o caput do artigo 32 e eu vou ler com vocês lá direto o parágrafo 5º, tá? Vamos lá então, gente, ó. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Gente, então vamos voltar lá para a questão, né? Qual que é a alternativa correta aqui, pessoal? A alternativa C, né? A alternativa C é o gabarito da questão 5, né? Acabamos de ler lá, né, gente? Então fica assim, né? De acordo com o parágrafo 5º do artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente, né, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição do material didático adequado. Então, o gabarito da questão 5, né, gente, é a alternativa C. Bom, pessoal, chegamos ao final desse simulado. Espero de coração ter te ajudado com essa revisão e com esse material. Peço para você deixar a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, para eu continuar fazendo novos vídeos, né? E para te ajudar nessa jornada, né, gente? Que eu sei que não é fácil, tá? Mas não esqueça, tá, gente? A persistência é o caminho do êxito. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.